Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal. Quero falar com vocês sobre como você com R$200 por mês pode atingir um montante investido de R$608 mil. E já dando spoiler do que vai vir por aí nesse vídeo, é mais fácil do que você imagina. É o seguinte, pessoal. Ao longo da minha carreira como educadora financeira aqui no YouTube, também lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, não deixe de me seguir por lá também. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores objetivos financeiros que os meus alunos e seguidores têm é conseguir acumular uma boa quantia para ter uma aposentadoria tranquila. Isso porque, pessoal, infelizmente hoje o nosso INSS, ele não te dá condições de que você de fato consiga aposentar tendo condições dignas de vida. Você passa aí 35 anos contribuindo, pagando todos os meses o INSS, que é debitado diretamente do seu salário, dos seus ganhos mensais, e quando chega a hora de aposentar, você recebe uma mixaria que não dá para sustentar, para manter uma vida digna. E é justamente por causa disso que grande parte dos meus alunos e seguidores tem como objetivo, então, juntar dinheiro, investir e multiplicar esse patrimônio para que então essas pessoas, enfim, consigam ter uma aposentadoria tranquila. Não é diferente comigo, eu tenho certeza que não é diferente com você que está aí me assistindo. E eu quero então te mostrar nesse vídeo como que é possível, com um investimento extremamente simples, você com R$200 por mês, eu tenho certeza que grande parte das pessoas que estão aí me assistindo tem plena capacidade de aplicar R$200 por mês. Como que você consegue, ao longo dos anos, transformar esses R$200 por mês em R$608 mil, já descontados os impostos e taxas incidentes, utilizando o poder dos juros compostos? Para quem não sabe, todo investimento de renda fixa, ele rende de forma composta. Isso é, a rentabilidade que você teve durante um período, ela vai ser utilizada como base de cálculo para a rentabilidade futura, fazendo o que a gente chama de efeito bola de neve dos juros compostos, de juros rendendo em cima de juros que já vieram de rendimentos anteriores. E de acordo com a fórmula de juros compostos, que é a maneira como os nossos investimentos de renda fixa eles rendem, você pode perceber por aqui que M é o montante, ou seja, o valor que você vai ter investido ao final do período, o C é o capital investido, I é a taxa e o N, pessoal, é o número de períodos em que seu dinheiro vai ficar investido. Perceba que essa letra N, ela está aplicada nessa fórmula numa função que a gente chama de exponencial. Você lembra aí da função exponencial, da época da escola? Muita gente aí que fez exatas vai lembrar disso também na faculdade. Mas o que eu quero que você perceba é que nessa função de juros compostos, o fator preponderante e mais importante, que vai ser o principal responsável pela rentabilidade, pelo efeito multiplicador do seu patrimônio ao longo dos tempos, não é nem tão somente o capital investido, nem apenas a taxa, mas, sobretudo, é o tempo em que seu dinheiro vai ficar aplicado. Justamente porque esse número da fórmula é que vai ser levado a uma função exponencial e que vai ser, então, capaz de multiplicar seu dinheiro ao longo do tempo. Então, sem sombra de dúvidas, quando a gente fala de investir, não é o dinheiro que você tem agora, não é a sua capacidade de aportes ao longo dos próximos meses, mas sim a sua disciplina em conseguir fazer esses aportes de forma ininterrupta por vários anos. E para te provar isso, eu quero te mostrar matematicamente como a gente, através da disciplina dos aportes constantes, nós somos plenamente capazes de transformar aportes mensais de R$200 em mais de R$600 mil. Quero te mostrar isso nessa simulação incrível que eu vou fazer a partir de agora aqui na tela do meu computador, então vem aqui comigo. Antes de partir para a simulação na tela do meu computador, eu só quero te dar um recado muito importante. A cada 15 dias eu faço aulas para os meus alunos do Mapa do Tesouro, o meu treinamento sobre renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, e eu quero te convidar para assistir essas aulas junto com a gente. Essas aulas ocorrem quinzenalmente às quintas-feiras às 19 horas. O replay só fica disponível para os alunos, mas se você quiser ser notificado, avisado do dia em que for acontecer essas aulas, para você também acompanhar ao vivo, se inscreve no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você receber notificação de quando as aulas ao vivo forem acontecer. Dito isso, vamos lá para a tela do meu computador. Bom, pessoal, eu já estou aqui na tela do meu computador e acompanhem de perto comigo aqui o poder dos juros compostos dessa simulação com dados reais que eu vou fazer aqui para você. Quando a gente fala de investir por longo prazo, da gente investir, por exemplo, para aposentadoria, certamente, se você já me acompanha há algum tempo aqui no canal, você sabe que a gente deve pensar em títulos que vão proteger o nosso dinheiro da inflação. Isso porque a inflação, que é medida dentre alguns indicadores pelo IPCA,
é um dos principais inimigos do investidor no longo prazo. Então, o que eu pensei? Bom, se a gente vai fazer uma simulação de aposentadoria utilizando aportes mensais de R$200, o ideal é que a gente escolha um tipo de título do Tesouro Direto, né, que tem uma rentabilidade atrelada ao IPCA. Tesouro Direto, pessoal, porque esses são os investimentos de renda fixa que a gente tem no mercado financeiro que te permite fazer resgates para longuíssimos prazos, como é o caso aqui do título IPCA 2045, e um título, então, na modalidade IPCA, justamente porque ele vai te garantir, né, até o vencimento, que você tem uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação. E aqui, então, pensando em fazer aporte de R$200, hoje, se a gente fosse começar esses nossos aportes, a gente conseguiria investir no título IPCA 2045 com essa taxa aqui de IPCA mais 6,49. O título IPCA 2045 é o que a gente tem como data de vencimento mais longo dos que não pagam juros semestrais, porque os juros semestrais, pessoal, não são interessantes para quem não precisa desse dinheiro agora. Eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui. Então, se você quer resgatar esse dinheiro só no vencimento, esqueçam os títulos com juros semestrais e foquem nos títulos que não pagam juros semestrais. E aí a gente tem que o título mais longo que a gente tem aqui hoje para a gente poder fazer simulação é o título IPCA 2045, que está pagando uma taxa de IPCA mais 6,49%. E o que eu quero que você entenda é que se eu fosse fazer uma simulação, né, com essa taxa aqui, não seria uma simulação muito justa e muito próxima da realidade. Isso porque, historicamente, se a gente buscar o histórico das taxas praticadas nesse título, que eu estou no histórico de preços e taxas do Tesouro IPCA 2045, a gente pode ver que ao longo dos últimos 5 anos, a taxa praticada por esse título, né, que hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, está de IPCA mais 5,49, essa taxa, ela variou muito ao longo desses anos, né? Tiveram momentos aqui, por exemplo, em 2017, 2018, que as taxas estavam parecidas com as que a gente tem hoje, IPCA mais 5,97, 5,91, mas tiveram momentos em que essa taxa ela caiu bastante, né, como em 2019, que esse tipo de título estava sendo negociado com uma taxa de IPCA mais 2,37. Então eu tirei uma média aproximada, né, de qual taxa esse título foi negociado nos últimos 5 anos, e eu cheguei ao valor de IPCA mais 4,5%. E é essa taxa, então, que a gente vai considerar na nossa simulação. Além disso, é muito importante a gente tentar estimar qual foi o IPCA dos últimos anos, dos últimos 10 anos, para a gente tentar projetar, então, uma rentabilidade atrelada a esse IPCA médio que a gente teve nos últimos anos. Eu busquei aqui no site do IBGE a série histórica do IPCA desde dezembro de 1995 e eu tracei uma média, pessoal, dos últimos 10 anos do IPCA que a gente teve. E o IPCA médio dos últimos 10 anos que a gente teve, entre 2012 e 2022, é algo em torno de 6%. Então, com esses dados, né, de que a gente teve uma taxa média de IPCA mais 4,5% para o IPCA 2045 nos últimos 5 anos, e que a gente teve uma inflação média de 6% nos últimos 10 anos, eu vou jogar esses dados aqui no simulador, na calculadora Mobius, que eu já utilizei várias vezes aqui no canal, para eu conseguir te provar que por meio dos juros compostos da paciência e disciplina, você consegue transformar aportes mensais de R$200 em mais de R$608 mil, com dados, pessoal, reais, que você consegue com aportes mensais e periódicos nos títulos do Tesouro Direto, né, com uma taxa de inflação que foi a média que a gente teve nos últimos 10 anos. Então eu fiz uma simulação aqui de investir R$200 com investimentos, aportes mensais de mais de R$200. E eu peguei aqui, pessoal, o prazo de 35 anos, que é o prazo mínimo que você precisa contribuir para o INSS para você conseguir se aposentar. Então, como a gente está falando de aposentadoria, eu considerei justo a gente colocar aqui o mesmo prazo de 35 anos, que é o prazo que você tem que contribuir para o INSS para conseguir se aposentar. E, pessoal, a taxa média em que esse título IPCA 2045 ele foi negociado ao longo dos últimos 5 anos, né, que é uma taxa de IPCA mais 4,5%. Perceba, pessoal, que o cálculo que eu fiz, né, do IPCA dos últimos 10 anos, que deu algo próximo a 6%, está muito próximo ao valor que é considerado por essa calculadora para o IPCA futuro. Então, a gente pode perceber que essa simulação que eu vou fazer aqui com vocês é uma simulação muito fidedigna do que a gente viu nos últimos 5, nos últimos 10 anos aqui no Brasil, para que a gente, então, tenha uma simulação que seja justa, que efetivamente vai condizer com a nossa realidade, caso você tenha a disciplina de aportar R$200 religiosamente pelos próximos 35 anos. E clicando aqui em calcular, olha que incrível, pessoal, o poder, o efeito dos juros compostos. Se você investir R$200 por mês por 35 anos, que é o que o brasileiro que se aposenta pelo INSS, né, é o prazo que ele tem para contribuir obrigatoriamente pelo INSS, que ele contribui, você, ao final desse período, se você fizer um aporte
em renda fixa atrelada ao IPCA, como é o caso dos títulos IPCA do Tesouro Direto, que tem prazos de vencimento aí super longos, você, ao final desses 35 anos, você já vai ter um valor líquido, já descontado os impostos, de R$608 mil, que eu tenho certeza que vai ser suficiente para garantir para grande parte da população uma aposentadoria digna, que você não consegue com o INSS. E o mais incrível de tudo isso, além desse valor total líquido, eu quero que você perceba o quão incrível é o efeito dos juros compostos. Para você ter todo esse valor ao final de 35 anos, você teve que investir apenas R$ 84.200. Todo o restante do valor, mais de R$617 mil, eles foram entregues, foram criados no seu patrimônio tão somente por causa do efeito dos juros compostos. E isso é a prova, pessoal, que se você tiver disciplina, não importa se hoje você tem muito ou pouco dinheiro para começar a investir. Se você tem disciplina para aportar, nem que sejam R$200 por mês, em investimentos simples, conservadores, que estão ao alcance de todos, que é o caso dos títulos do Tesouro IPCA, você, sem sombra de dúvidas, vai conseguir atingir o sucesso e a tão sonhada liberdade financeira para você conseguir, por exemplo, então, ter uma aposentadoria digna e tranquila. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não existe fórmula mágica no mundo dos investimentos. O que existe é trabalho sério, trabalho disciplinado, trabalho árduo. E você, com um investimento simples, super tranquilo e tradicional, como é o caso do Tesouro IPCA, você consegue fazer desse sonho uma realidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro que nem todo mundo consegue investir por 35 anos. Tem gente que está assistindo esse vídeo que já é mais velha, não tem tanto tempo pela frente. Mas fica aqui o meu convite para você refazer essa simulação que eu fiz com uma data aí que seja factível, que seja adequada para a sua realidade. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dessa calculadora para você fazer suas simulações. E eu tenho certeza que você, ainda que você não tenha tanto tempo de investimento pela frente, você vai ser capaz de acumular um montante que vai te garantir uma condição de vida e um conforto muito maior no seu futuro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso e até a próxima.